pelo transtorno aqui, que eu tive que mudar de local, que aqui não tem tanto barulho no quarto, só que a internet lá da sala não é o mesmo daqui do quarto, aí caiu, eu tinha esquecido disso, aí caiu a internet na hora que eu vim para cá. Desculpa, mas vamos continuar. Deixa eu só ligar de novo aqui, abrir o slide, né? Eu tinha parado na questão da data local, né? Vi também a questão da divulgação, e aí eu estava falando sobre as redes sociais, né? Que é uma das formas de divulgar algum evento da escola. Outra forma de divulgar também é através do boca a boca, né? De sala em sala, ou se não, colocar, por exemplo, panfletos, cartazes distribuídos pela escola, pregados na escola, é uma outra alternativa também, né? Porque nem sempre a escola tem redes sociais. A maioria das particulares tem, mas tem escolas públicas que não tem, né? Então, a gente também tem que trabalhar de acordo com o que cada escola oferece, o que eu posso fazer. Então, vocês podem estar fazendo mesmo só o boca a boca, se for possível só isso, né? Porque, querendo ou não, uma panfletagem ou um cartaz, ele também requer custo, né? E aí, se você precisar, como a gente viu no projeto de ação, né? Tem certas escolas que dá para a gente fazer eventos mais, entre aspas, caros, né? Com valor maior. Outros não dá para fazer com nenhum valor, que você vai ter que trabalhar com o que você tem, né? Porque não lhe oferece nenhum recurso, né, financeiro. Então, você vai trabalhar como você consegue, como dá para trabalhar. E aí tem certas escolas que não vai lhe oferecer um valor, um recurso para você mandar fazer, vamos supor, cartaz ou panfleto. Então, você vai ter que ir no boca a boca mesmo, e é isso. Tá? Então, mas existem várias formas de divulgação. Aí você vai trabalhar de acordo com o perfil de cada escola, né? O que ela lhe oferece de forma de poder trabalhar. Então, divulgação da palestra é outro ponto importante. Pense no seu público, isso aí é essencial, importantíssimo. Eu acho que é um dos pontos principais e mais importante. Por quê? Pense no seu público. Quer dizer que você vai ter que pensar quem é meu público que eu vou estar direcionando a minha palestra? Quem é o meu público que eu vou estar conversando sobre as drogas? Um público, vamos supor, que eu vou conversar com o público sobre as drogas, os adolescentes. Senhora, Oi? perdão, desculpa interromper seu raciocínio. Porque se a senhora estiver compartilhando o slide, na verdade, se a senhora estiver colocando o slide, é porque, pelo menos para mim, ele não aparece. A única coisa que aparece é o seu vídeo. Eu abri e acabei não compartilhando. Pronto. E agora, vê se tá bom. Só um momento. Agora apareceu. Então, vamos lá. Então, pense no seu público. É o ponto principal. Pense no seu público. Por quê? Vamos supor que vocês vão ministrar, falar sobre as drogas com os adolescentes, com o ensino médio ou com os adultos de alguma empresa, ONG, algo assim. Vocês não vão ministrar da mesma forma. Vocês não vão ministrar da mesma forma. Na verdade, são públicos diferentes. Então, a comunicação é diferente, a fala é diferente, o exemplo é diferente, tudo é diferente. Apesar de ser o mesmo assunto, eu acho que eu falei isso no projeto de ação, você vai abordar de uma forma totalmente diferente a comunicação. Tá? Então, pense no seu público, você planejar uma palestra totalmente direcionada a determinado público. Então, voltando para a nossa disciplina, se é na escola, se é com o ensino médio, que são com os adolescentes, eu já sei que meu público são os adolescentes, então que exemplos eu vou utilizar, né? Que vai mais atingir eles, vai mais impactar eles, vai fazer que eles compreendam melhor, entendam melhor no assunto, né? Que coloque, por exemplo, de acordo com os exemplos do contexto dele. Para você dizer, por exemplo, aquele professor, ele é muito didático. Quer dizer o quê? Que ele consegue passar o conteúdo de uma forma clara,
objetiva, né, que vocês compreendem tudo de uma forma eficaz, né, com clareza. Então, isso é a mesma coisa para a palestra e para o público. Então, para você ter todas essas características boas de comunicação eficaz, clara, aonde o seu público consegue compreender, você precisa primeiramente pensar quem é esse meu público, como eu vou me comunicar com ele, quais são os exemplos que eu vou utilizar, quais são as palavras que vão impactar com eles. E isso tudo está relacionado à aprendizagem significativa, que foi que a gente viu na uma das primeiras aulas. O que seria essa aprendizagem significativa? É fazer com que você consiga associar o assunto com o contexto do aluno, o assunto com o mundo do aluno, né? Que esteja de relacionar com algo que ele conheça, que ele tenha um conhecimento prévio sobre aquele assunto. Então, por exemplo, quer dizer, então você está falando que conheça, todos são, entre aspas, usam drogas na escola? Não, não é isso. Por exemplo, tem pessoas aqui, pode ser que não usem drogas e sabe sobre o assunto drogas. Sabe quais são os malefícios, sabe o que é bom, né? Que falam a sensação que traz. Você pode até não ter experimentado, mas por saber, por ter visto amigos falando, experiências, né? Vídeos, você acaba compreendendo sobre esse assunto, entendendo o que quais são os malefícios, qual é a sensação que traz, enfim, os jornais, as mídias mostram sobre esse assunto, então você tem um conhecimento prévio, entendeu? Se alguém falar esse assunto para você, você tem um conhecimento prévio sobre esse assunto, já fez parte de algum contexto seu, de alguma experiência, seja utilizando, seja conhecendo alguém que use, seja na mídia falando, né, sendo pesquisando, algo assim, enfim, você tem esse conhecimento. Então, sobre o assunto, por exemplo, se a gente for abordar também sobre o aborto, se a gente for trabalhar também sobre sexualidade, se a gente for trabalhar também sobre teste vocacional, como é que se fala? Várias profissões, conhecer várias profissões, cada uma você vai ter um conhecimento prévio, tá? Então, pense no seu público, trazer exemplos e se comunicar com ele de acordo com o seu contexto, de acordo com o seu conhecimento prévio, de acordo com o que ele conhece, certo? Então, pense no seu público, acho que é o ponto principal para você conseguir planejar slide, a sua oratória, tudo que compõe uma palestra, tudo parte daí, tá? Vamos para o outro ponto agora. Escolha locais adequados ou adapte sua apresentação ao ambiente. Ou seja, isso está muito relacionado ao que eu falei lá em cima. Escolha o local adequado. Por exemplo, na Escola Vilhena Alves, quando eu fui fazer a palestra, eles têm um auditório lá, só que o auditório ele estava sem ventilador, ar-condicionado, alguma coisa assim. Então, estava muito, muito quente. E a gente não sabia disso. Talvez a opção de fazer dentro da sala de aula seria melhor, seria mais confortável, porque as salas, além de ter as cadeiras que no auditório tinha, mas tinha uma ventilação, tinha um ventiladorzinho, então era muito mais confortável. Então, escolha o local adequado, é muito importante você visitar aquele local antes, para ver como é que estão as condições dele, para ver se você quer fazer lá ou não, ou se você vai optar por um outro local, na sala de aula mesmo. Então, escolher o local adequado é muito importante, ou seja, o local que não tenha muito barulho, né, Letícia, professora hoje, que não tenha barulho de carros, que não acabe, por exemplo, atrapalhando essa palestra. Por exemplo, tinha um outro local lá na escola que era tipo, não era uma quadra, era uma área livre, era um espaço livre, assim. Só que, assim, lá era muito bom, porque tinha um espaço livre, um lugar espaçoso. Porém, como era um local aberto, todo mundo que passa lá no lado, seja profissionais, seja alunos, acaba tirando atenção de quem está no evento. Por quê? Acaba olhando para o lado, acaba se distraindo, acaba tirando a sua atenção na palestra, e aí vamos supor que era com os alunos do ensino médio, e aí começou o recreio dos alunos do ensino fundamental.
Pronto. Aí vem aquela barulhada, aquela gritaria, e aluno saindo, e aí, com certeza, os alunos vão se dispersar. Então, é isso que é escolha o local adequado. Né? Um local que seja confortável, um local que os alunos não vão se dispersar facilmente. Talvez a sala de aula, se não tiver um auditório adequado, a sala de aula seja a melhor opção, porque lá tem o ventilador, é um local fechado, onde não fica passando gente, onde não vai tirar a atenção deles, certo? Então, ou adapte a apresentação ao ambiente. Ah, eu não tenho auditório, vou fazer na sala de aula. Vou, então, colocar um data-show aqui dentro da sala de aula, vou organizar as cadeiras de uma forma diferente, ou seja, vou montar um ambiente adequado para o meu evento, tá? Então, isso que significa a escolha de locais adequados ou adapte sua apresentação ao ambiente. A atenção à linguagem, isso é importantíssimo. Acho que a atenção à linguagem é muito, muito importante. Já viram alguém assim que estava falando sobre algum assunto, só que vocês não compreenderam porque ele não conseguia se comunicar bem ou ter uma linguagem que facilitava, por exemplo, às vezes aquele orador que quer falar muito rebuscado, palavras difíceis, e vocês acabam não compreendendo a mensagem que ele quer passar, porque certas palavras vocês não conhecem, certas técnicas, falar muito técnico, vocês não conhecem, e aí o que acontece? Atrapalha toda a comunicação. Pode ser o melhor slide, o melhor assunto, mas se não for passado e comunicado de uma forma boa, clara, objetiva, não vai comunicar de uma forma eficaz, onde vocês vão compreender e entender. Isso vale também para os alunos da escola. A linguagem que a gente utiliza é muito importante. Por exemplo, se eu vou trabalhar as drogas na escola, vamos supor que vocês sejam professores tanto de uma escola particular quanto de uma escola pública. Só que assim, não é qualquer escola particular e não é qualquer escola pública. Vamos supor que vocês trabalhem numa escola particular renomada, conhecidíssima, sabe, uma das melhores de Belém, e também vocês trabalham numa escola pública do estado, aonde seja num bairro lá em Ananindeua, bem assim, distante, de difícil acesso, né? Ou seja, são realidades totalmente diferentes. Vivências, experiências totalmente diferentes. Quer dizer que uma é melhor que a outra? Não, eu estou dizendo de experiências, de vivências, tá? Então, por cada contexto, né, dos alunos da escola pública, da escola particular, dos exemplos que eu dei para vocês, serem totalmente diferentes, contexto e realidade deles, as experiências deles vão ser diferentes, tudo vai ser diferente, a maioria das coisas. Então, se você vai trabalhar sobre as drogas, você provavelmente vai ter que abordar os exemplos, a comunicação de uma forma diferente. Por exemplo, o exemplo que você vai utilizar na escola pública, alguns exemplos podem ser que sejam mesmo iguais, mas outros, para você conseguir atingir melhor a mensagem, passar melhor a mensagem, você tem que fazer de acordo, né, com a realidade deles. Então, vamos supor que nessa escola, lá da escola pública, tem um bairro e todo mundo sabe que tem alguma boca de fumo lá perto, né? E muitos conhecem. Né? Por exemplo, eu moro na Pedreira, eu sei que por aqui tem, em algumas partes, entendeu? Então, eu sei que tem. Então, é a mesma coisa, o exemplo que eu estou dando. Então, você vai o quê? Ter atenção na linguagem, ter atenção no exemplo que você vai dar. Ter atenção para trazer uma linguagem clara, objetiva, de acordo com o contexto dos alunos, que eles compreendam. Certo? Que seja uma linguagem que, apesar de você, vamos supor, conhecer bastante esse assunto sobre as drogas, vamos supor, porque você já estudou bastante, até tem mesmo um olhar bem técnico, saiba bastante coisa aprofundada, você não vai trazer um olhar aprofundado para os alunos, porque eles precisam ter um olhar mais informativo, eles precisam ter um olhar mais básico, mas que sirva para a vida deles, que seja importante para a vida deles. Não precisa ser aprofundado, né? Diferente de você, que é uma profissional que está tratando sobre esse assunto em vários locais, vamos supor que precisa ter uma visão maior e mais aprofundada para caso surgir alguma pergunta, você consiga responder.
Mas o aluno não, o aluno está ali para buscar entender aquele assunto de uma forma clara, objetiva, onde não precisa ser aprofundada, porque ele está mais num objetivo informativo, tá? Então, você vai trazer o quê? Uma comunicação não muito técnica, mas sim bem clara, objetiva, de acordo com o contexto deles e pronto. Então, a atenção à linguagem é muito importante. Então, pense no seu público, a atenção à linguagem, eu acho que aí é um dos pontos mais importantes. E eu vejo que a atenção da linguagem, ela vai partir do pense no seu público. Pensando no seu público, quem é meu público, eu vou saber que linguagem escolher, né? Que linguagem, que exemplo, como vou me comunicar com aqueles certos alunos. Ou seja, idade, pode ser o mesmo assunto, mas a idade muda a forma que você vai abordar. O contexto que a pessoa vive, o bairro que a pessoa vive, as condições financeiras que a pessoa também tem, tudo isso influencia, tá? Você vai ter que trazer exemplos que elas compreendam. Você não pode trazer exemplos que não estejam no contexto dela. Que estejam, vamos supor, no exemplo de pessoas de uma escola pública, mas não está no exemplo, não está no contexto das pessoas que estudam numa escola, particular, numa escola pública, entendeu? Pode ser que eles nem compreendam a realidade, entendeu? Não estou compreendendo, isso aí não faz parte do meu mundo, da minha realidade, da minha vivência. Então, ele não vai compreender essa mensagem. Então, nisso a gente tem que ter muito cuidado, certo? Vamos passar para o outro ponto. Outro ponto. Vai usar recursos visuais, evite textos. Olha, isso já vai um ponto para o slide. Se você vai utilizar um recurso visual, um data show, evite colocar textos enormes. Por quê? É cansativo. Para quem está assistindo, muitos nem leem, só está prestando atenção na sua oratória. Realmente, questão estética não fica bonito. Ou seja, textos enormes não servem para nada para uma palestra. O slide para uma palestra é algo para ilustrar, para mostrar de uma forma que, por exemplo, enalteça o que você está falando, ou que, por exemplo, comprove o que você está falando, que foque no que você está falando. Deixa eu ver outra palavra, além de focar, além de exaltar, além de comprovar. Realmente vem ilustrar o que você está falando. Então, não precisa ver textos. Pode vir uma figura, uma imagem, certo? Pode vir, por exemplo, uma frase. Pode vir um parágrafo só pequeno, se for o que você estiver falando, se é algo muito técnico, um assunto bem extenso e precisa de algo maior, mas coloca um parágrafo resumido, bem pequeno. Não, eu vou falar esse assunto serve o palestrante também lembrar o que ele vai falar. O próximo assunto é como se fosse um esqueleto, uma organização para ele também. Então, para ele lembrar o que ele vai falar, ele precisa só de uma imagem, ele precisa só de uma frase, ele precisa só mesmo de um parágrafo pequeno. Então, evite textos grandes, tá? E deixe a imagem guiar a sua palestra, que é o ponto embaixo, né? Deixe a imagem guiar a sua palestra. Lembrem que uma palestra não é uma sala de aula. Entendeu? Não é uma aula, diferente daqui, por exemplo, que eu estou dando para vocês, não é uma palestra, tá? É um momento de aula expositiva. A aula expositiva, não tem problema você vir com um texto, claro que também o professor precisa evitar, que até mesmo vocês vão cansar se tiver um slide, todos os slides somente com textão. Mas, alguns textos grandes, outros pequenininhos, com frase, imagem, mas intercalando, não tem problema, porque aqui vocês estão com o objetivo de quê? Conhecer aprofundado, entender as formas técnicas mesmo, porque vocês estão se formando para serem os profissionais. Então, vocês precisam realmente compreender de forma técnica. Então, vir um texto grande ou outro, não tem problema. Se tiver um objetivo coerente, que vai servir muito para a compreensão de vocês, para o conhecimento de vocês, né, para vocês compreenderem melhor um assunto, para levar para a vida profissional de vocês, é muito importante. Né? É muito importante e essencial. Mas que uma palestra não é seu objetivo. A palestra vem falar sobre um assunto que você tem interesse, que provavelmente você já tem um conhecimento prévio também, que você está com a intenção de informar,
de mostrar para os alunos, de fazer com que eles conheçam aquilo. Então, tem que ser, se você a intenção de você é passar a informação de uma forma objetiva e eficaz, tem que ser de uma forma prazerosa, de uma forma, não que nas aulas não precisam ser assim, tá, gente? Mas não entendam de um 8 para 80. Não estou falando de uma forma generalizada e nem extremista. Mas eu quero que vocês compreendam que a mensagem que é passada na palestra é uma mensagem, por exemplo, de pouco tempo, às vezes de 30, 40 minutos, 1 hora, ou seja, sobre um assunto às vezes que é vasto, mas você vai ter que resumir tudo naquele momento, ou seja, para você conseguir resumir tudo, você tem que fazer de uma forma bem direta, né? Diferente de uma sala de aula que você vai ter, às vezes, um semestre inteiro para trabalhar certo assunto, tá? Então, você pode trabalhar de uma forma mais destrinchada, aberta, extensa. A palestra não. Ela tem que ser direta, objetiva. E o que ajuda nessa forma de comunicação? Imagens, né? Evitar textos enormes, até porque você tem pouco tempo. Não dá para você falar, e ainda tem um textão lá atrás para ler. Os alunos vão acabar prestando atenção no texto e não prestando atenção na oratória, ou ao contrário, vão prestar atenção na sua oratória e nem vão ligar para o texto. Ou seja, nos 2 exemplos, acaba atrapalhando. Entendeu? Os 2 exemplos acabam atrapalhando sua palestra. Então, evite texto. Se for um texto que seja muito importante, um texto assim que seja essencial, que vá trazer toda a diferença para sua palestra, tá? Mas você pode fazer isso em imagens mesmo, em ilustrações, certo? Continuando antes da palestra. Até aqui, gente, alguma dúvida? Algo só a se falar? É a Luísa que quer falar. Professora? Pode falar. Até porque, por exemplo, quando tem algum texto assim muito importante, geralmente o palestrante lê ele atribui a oratória dele. Eu não estou escutando muito bem, ele está um pouco baixo. Deixa eu ver se é o meu áudio aqui que está baixo. Rapidinho. Não, eu falo de novo, é porque tá, tem esse problema mesmo. Tá, pode falar. Eu falei que até porque quando é geralmente um texto grande que precisa ser dito, o palestrante atribui na oratória dele. Ele lê na hora. Exatamente. Alguns, por exemplo, encerram a palestra com uma poesia. Às vezes eles mesmos falam a poesia, né? Não está ali no slide. Né? Já fui em muitas palestras assim, que eles finalizam com um texto, com uma frase de algum autor. E não está, às vezes, no slide. Está mesmo na oratória deles. Tem, por exemplo, palestrantes que nem utilizam slides. O conteúdo visual. E, professora, isso acontece também nas aulas, por exemplo, tipo, aulas normais, assim. Eu tive um professor, na verdade, durante o primeiro ano do ensino médio, que os slides dele, ele passava os slides e sempre tinha muito texto. Então, era uma coisa que ninguém prestava atenção nele e todo mundo prestava atenção no texto do slide. Por quê? Porque o slide continha todas as informações que ele estava falando. Então, é tipo assim, você não atrai a atenção para você deixa a palestra, no caso, monótona, como pode acontecer, pela minha própria experiência, mas no caso foi dentro de sala de aula, foi uma aula dentro de sala de aula. Uhum. Então, tipo assim, é uma coisa que fica muito monótona, fica muito chata e de vez em quando até mesmo muito robótica. Sim, exatamente. O slide ele tem que vir com uma forma de apoio. Ele tem que ser um complemento da sua aula. Ele realmente tem que ser um lembrete, né? Então, ele não pode vir com todo o conteúdo ali, né? O conteúdo mesmo vai estar mesmo na sua oratória, não é verdade? Então, tem que ter muito cuidado como você vai utilizar o slide. Hoje em dia, a gente vê muitos palestrantes, assim, por exemplo, nas redes sociais,
quando a gente vê vídeos por aí, às vezes eles não estão utilizando slide nenhum, né? Por exemplo, coaches, que está muito, né, na moda. Às vezes eles não estão utilizando nenhum slide, eles estão só mesmo na oratória deles ali e pronto. Então, quando se utiliza um slide, é realmente como um apoio. Não vim como textões, como vocês exemplificaram muito bem, certo? E aí, teve algo que alguém falou aí, que eu gostei, eu ia falar, mas acabei até me esquecendo. Mas é isso. Quando eu me lembrar, eu digo. E aí, querem falar mais alguma coisa? Contribuir, experiências? Vocês têm alguma dúvida? Da minha parte, tá tudo certo. E eu tenho, por exemplo, só experiência de sala de aula mesmo. E essa experiência foi a que mais me trouxe à tona, porque, inclusive, esse professor só está na escola que ele está, que no caso era a escola que eu fiz o ensino médio, por conta do sindicato, porque ele não atua mais na escola. Ele não atua mais como professor, ele acabou saindo por conta de queixa dos alunos, enfim, não nossa, não diretamente nossa, eu não lembro de ter tido queixa da nossa turma, mas eu acho que teve principalmente queixa do convênio daquela época. Então ele acaba saindo do quadro dos professores, até onde eu sei, pelo menos, da escola por conta disso. Mas ele ainda fica cumprindo carga horária por conta do sindicato, então. Entendi. Complicado, né? Então, todo professor precisa, por exemplo, eu sou professora, né, de educação física. Eu preciso saber a parte técnica, os assuntos e conteúdos da educação física. Mas nós temos disciplinas, como também todos os cursos de licenciatura em História, licenciatura em Geografia, licenciatura em Português, algo assim. A gente tem aulas sobre didática, a gente tem aulas sobre pedagogia, tudo isso. Metodologia, justamente para não somente saber o assunto, mas também saber transmitir esse assunto, esse conteúdo, certo? É muito importante a gente saber transmitir, porque não adianta nada você conhecer, falar questões técnicas se quem está te ouvindo, né, não compreende, não entende, porque a comunicação, ela parte de dois, né, do ouvinte e quem está comunicando. Então, se você não consegue, o ouvinte que está lhe escutando não consegue compreender o que você está falando, realmente foi jogado fora a sua aula, sua palestra, algo assim. Então, todo profissional que trabalha com oratória, que trabalha, né, com a questão é um professor, precisa aprofundar isso, precisa trabalhar isso, precisa estudar formas, né, de como melhor passar o assunto, né? E isso não só professores, né, gente, mas todo mundo, como eu falei, todo mundo que trabalha com oratória. Por isso que eu estou mostrando isso para vocês, porque vocês, psicólogos, também têm papéis de falar em público, para públicos grandes, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, vocês podem também atender individualmente, mas também pode acontecer de vocês, né? Na profissão de vocês acontece isso, de falar com um público grande, seja numa sala de aula, seja numa empresa, enfim, qualquer âmbito. Então, vocês precisam, para se comunicar bem, para as pessoas compreenderem o que vocês querem falar, ter uma boa oratória, né? Saber transmitir, ter uma estratégia boa para transmitir o que você quer falar. Então, por isso que vocês estão estudando isso hoje. Para quando vocês forem fazer uma palestra numa escola, vocês não cometam esses pequenos erros, né? Que acaba atrapalhando todo o seu trabalho, né? Toda a sua palestra. Que são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Não é verdade? Então, vamos lá. Continuando. Então, ninguém tem mais dúvida, vamos continuar aqui. Defina os seus objetivos, tá? Então, depois que a gente vê a questão do quem é meu público, essa parte do objetivo é importantíssima. Eu acho que é o segundo ponto mais importante. Se eu quero falar sobre as drogas, por que eu quero falar sobre as drogas? Para que eu quero falar sobre as drogas? Sabe? O que eu quero atingir com essa minha comunicação, com essa minha palestra? Sabe? O que eu quero causar nos alunos? Sabe? A gente tem que
vir com essas perguntas, com essas indagações, para poder responder e fazer com que a nossa palestra tenha um objetivo concreto, um objetivo realmente que você coloque em prática, né? Que na hora que você for fazer essa palestra, você consiga atingir o seu objetivo naquele momento. Então, se eu, por exemplo, eu estou falando sobre as drogas porque está acontecendo muitos casos de alunos que estão utilizando drogas, já aconteceu venda de drogas dentro da escola, está muito complicado mesmo a situação. E aí, qual é a intenção que você quer? Que nunca mais aconteça a questão de venda de drogas na escola, que alunos que entraram nesse mundo saiam, ou se não, que pessoas que não utilizam, mas que tenham formas e meios de ajudar as pessoas que utilizam. É um amigo, é um parente, é uma pessoa da minha família. Ou seja, eu quero ajudar, mesmo que aquele aluno nem use, mas eu quero ajudar ele a ajudar outras pessoas. Entenderam? Então, esse é o meu objetivo. Então, agora, nesse momento, eu falei 3 objetivos. Que não aconteça mais venda de drogas na escola, com que os alunos se conscientizem dos malefícios que a droga traz e que pessoas que, mesmo que não utilizem, consigam ajudar outras pessoas que queiram sair, né, desse mundo, por exemplo. Então, esses são meus 3 objetivos. Se esses são os meus 3 objetivos, a minha comunicação, o meu assunto, o meu conteúdo tem que ser em cima desses 3 objetivos, certo? Para, por exemplo, e aí vocês depois, vamos supor, já construí todo o meu slide, minha oratória, eu vou olhar para o meu objetivo. Eu vou verificar se o meu objetivo está alinhado ao meu planejamento, à minha oratória, à minha palestra. Porque vamos supor que você faça uma oratória muito boa, faça um slide muito bom, mas não está alinhado ao seu objetivo. Ou seja, você não vai atingir o que você quer. Você não vai atingir o objetivo que você quer ter com essa palestra, né? Então, depois que você constrói essa oratória, o seu slide, enfim, o material que você vai levar nessa palestra, você tem que olhar novamente lá no seu objetivo. Tá alinhado? Tá perfeito. O que eu tenho de objetivo, tá tudo na minha fala, tá tudo no meu slide. Ponto. Então, você vai atingir o que você quer. Certo? Pelo menos em algum ponto desse. Alunos que eu conheço que utilizam não pararam de utilizar, mas as vendas aqui da escola não estão mais acontecendo. Alunos já vieram, depois da minha palestra, comunicar para mim que ajudou algum amigo, né, a buscar ajuda, algum familiar a buscar ajuda. Então, tudo isso é resultado dos meus objetivos. Ou seja, os meus objetivos estão sendo realizados, os meus objetivos foram atingidos, porque através da minha palestra teve consequências benéficas, teve resultados, certo? Então, isso é muito importante, a partir do o objetivo que você quer atingir. Outro exemplo, por exemplo, vamos falar sobre teste vocacional. Teste vocacional. Muitos alunos, 80%, não sabem o que quer fazer. Você fez primeiro um teste, né? Fez, por exemplo, na primeira parte da palestra mais dinâmica, com umas perguntas no papel, falando o que você quer fazer, qual é o curso que você quer exercer, você já sabe, você já decidiu? Vamos supor que 80% não decidiu. Aí você vai falando sobre as profissões, por que escolher certas profissões, quais são as profissões que tem no mercado, quais são as características de cada profissão, enfim. E aí vamos supor que depois de uma semana você faz uma outra pergunta. Você já decidiu o que você quer? E aí vamos supor que de 80 passe para 30. Pronto, você atingiu o seu objetivo. Qual é o objetivo do teste vocacional? Ajudar os alunos a escolher o seu futuro, a sua profissão, o curso que quer exercer, que quer escolher para a faculdade, ou seja, é esse. Se passou de 80 para 30, pronto. Sua palestra, você atingiu o seu objetivo. Isso é até bom, sabe por quê? Porque se você trabalha numa instituição, é muito bom você mostrar para os diretores, coordenadores, né, os seus superiores, resultados. Então, se você faz um teste desse e mostra para eles, olha, foi de 80 para 30, eles vão falar, nossa, tua palestra é excelente.
ter uma boa comunicação, uma boa oratória, a sua palestra realmente traz resultados para a escola. Então, sempre que a gente tiver algum problema, alguma dificuldade, ou querer atingir alguma coisa, algum objetivo, nós vamos escolher essa palestra, nós vamos escolher, né, a sua participação. Você vai estar ali, meu filho, trabalhando 20, 30 anos naquela escola. Você praticamente vai ser um concursado daquela escola, né? Se não já for. Então, isso que vocês têm que compreender, certo? Que sempre vocês têm que ter claro numa palestra o objetivo que vocês querem alcançar, para fazer com que esse objetivo se torne realidade. Tá bom? Compreenderam? Entenderam? Alguma dúvida aí? Sim, professora. Tudo certo. Tá, rapidinho, gente. Um minutinho. Tá, vamos lá. Ok, define nossos objetivos, já está bem claro. Agora, treine sinônimos e vocabulários da área. Oi? Eu acho que o João Pedro estava querendo falar alguma coisa, eu não sei o certo. Seria só para complementar mesmo. Eu lembro de uma vez só teve palestra sobre drogas na aula, era bem novo. Só para dizer, não. Faz muito tempo, professor. Não sei se era o 6º ano. Enfim, só sei que foi meio que importante que, tipo, sabia, né, que existia as drogas, claro, só não sabia tanto das coisas que ela fazia. Aí eu lembro deles mostrarem as imagens do slide, sabe? Como a pessoa era antes e depois de usar. Aí também tinha a gente que mostrava assim, a imagem dela usando e depois que parou de usar, como melhora a face. Aí isso foi um dos pontos que eu falei, cara, mano, tipo, claro que nunca queria usar, mas tipo, foi tipo para não usar, sabe? Para não ficar feio, deteriorado, esse tipo de coisa. Foi bem importante. Eu fico meio triste porque, tipo, mesmo era escola particular, tipo, mesmo sendo escola particular, essa foi a única vez que falaram disso. Pois é, né? São assuntos, não só as drogas, mas tantos outros assuntos que estão no mundo mesmo dos jovens, seja no ensino fundamental, né, que era do 6º ano, fundamental, ensino médio, está presente que precisava ser discutido. Ou seja, as escolas elas estão muito formar, ensinar conteúdo que está na grade, da educação básica. Sim, temos que ensinar de uma forma eficaz, objetiva, mas a gente precisa abordar os temas que chamamos de transversais, temas extras que são tão importantes quanto, né, que são tão importantes, que estão presentes no mundo daqueles jovens, sabe? Drogas, sobre questão de, por exemplo, até mesmo o aborto, sabe? O aborto. Ia falar do, tipo, acho que já passou da hora de ser obrigatório a educação sexual na escola. Exato, educação sexual, financeira, né? Já tem escolas que já estão colocando. Eu já soube de algumas escolas que já estão colocando educação financeira. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo mesmo. Pode falar. Na minha escola, assim, não sei se ainda é assim, né? Mas na época, eu acho que no 6º ano ou no 7º, eles mostravam, né, a situação de drogas e tudo mais, e tipo assim, eu até achava graça, porque eu não entendia na época, mas a coordenadora basicamente falava, se tu usar droga, tu vai morrer, pronto, acabou. Tipo, na lata, assim, difícil. Sabe? Não tinha, assim, um aprofundamento, uma base teórica, né? A mesma coisa de orientação sexual. Eu falava, tem algum gay aqui? Eu não sou gay, que não sei o quê. Eu ficava, gente, que na época, assim, a minha família sempre foi, assim, de muito mente aberta, né? Então, assuntos como educação sexual eu já tratava bem novinha com a minha mãe, o uso do absorvente, essas coisas. Sim. Então, olhando de fora, assim, eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Ou seja, você já tinha um conhecimento trazido da sua família, né?
E aí tu via que aquela forma não era mais adequada de se tratar. Isso. Tanto que na minha família também teve alguns casos, né, problemas. O meu tio, ele era usuário, só que graças a Deus já faz mais de um ano que ele parou definitivamente de usar e tudo mais. Então já tinha, né, essa meio que essa carga na minha família. Sim. E aí, às vezes, por exemplo, vamos supor que seja. E acontece, gente, vamos supor que seja um pai, né? Que seja usuário, aquele aluno escutando, vê mesmo que pode ajudar seu pai, porque às vezes vamos por exemplo, na palestra que a gente levou para o Velina, a gente falava sobre os tipos de drogas que existiam, falava sobre os seus malefícios, ou seja, aprofundava, né? Tinha uma base teórica de estudo, como você falou. E no final a gente falava de alguns locais que ofereciam tratamento, né, recuperação para as pessoas saírem. Então, às vezes, tinha alunos que iam lá buscar, por exemplo, panfleto, às vezes tinha algum familiar e ele queria ajudar aquele familiar, às vezes não é nem o próprio aluno que está usando algo assim, mas ele quer ajudar algum parente, algum amigo. Já pensou que, através da sua palestra, você ajudou algum aluno a ajudar outra pessoa, e depois você fica sabendo, e ele lhe fala assim, professora, eu levei ou psicóloga, né? Eu levei o meu pai para tal lugar que a senhora indicou aqui na palestra, ele começou a fazer o tratamento, já está tendo bons resultados, ele está conseguindo, né? Já está há tanto tempo sem utilizar, está um ano sem utilizar. Nossa, eu acho que essa é a maior recompensa para um profissional, né? Saber que o seu conhecimento que você transmitiu está trazendo frutos e resultados, sabe? Resultados assim, importantíssimos. Olha a alegria para essa família que deve ser. Né, essa alegria de, nossa, meu tio saiu dessa, sabe, ele já está mais de um ano, ele já está, sabe, priorizando a sua saúde, a sua vida, o momento com a família, realmente ele está mais compenetrado, algo assim, entendeu? Então, é muito bom, isso que é realmente, não é a palavra, gratificante, na verdade. Então, eu acho que esse é o ponto, ter o objetivo. E outra coisa que vocês estavam falando era a forma que abordar, né? É muito importante trazer estudos, como também o João falou. Então é isso, gente. Muito obrigada pela contribuição, viu? E muito obrigada por também compartilhar essas informações bem pessoais de vocês. E eu me lembro que quando eu levei essa palestra para o Vilhena Alves sobre as drogas, também teve relatos de alunos de, minha irmã utiliza até hoje, meu tio, sabe? Teve pessoas que choraram dentro da sala quando a gente estava construindo a palestra ainda, e aí teve uma pessoa que começou a chorar, e aí, tipo, ela relatou. Então, é muito bacana, porque acaba, até mesmo na construção desse trabalho, né, de querer conscientizar as pessoas, aproximando as pessoas, um ajudando o outro, sabe? Um confortando o outro, um sendo apoio para o outro. Né? Então, o psicólogo, vamos supor, às vezes, você nem sabe que alguém tem um familiar assim, mas depois da sua palestra alguém vai lhe procurar para pedir um apoio, chorar, perguntar o que eu posso fazer, e você está ali ajudando. Isso é muito bom. Né? Eu acho que esse é o objetivo de toda a profissão, fazer a diferença na vida de cada aluno, ou de cada pessoa ali, seja um profissional da escola ou um aluno. Vamos lá. Treine sinônimos e vocabulários da área. Como é isso? Treine sinônimos e vocabulários da área. Quer dizer o quê? Que se você vai falar sobre um assunto, por exemplo, rapidinho. Desculpa, gente, é que eu tô com pessoas aqui dentro de casa e familiares aí, por isso que tá tendo esse conturbado, tá, gente? Desculpa. Porque geralmente é só eu e meu marido, então 2 pessoas é tranquilo, mas tem mais gente, né? Normal. Quem tem família grande sabe como é isso, né? Quer a conversa, é tudo. Enfim, vamos lá. Depois. Tá. Sinônimo vocabulário da área. Foi a. Quem é que tá com uma foto do gatinho aqui? Eu, prof. Isabela.
Isabela? Pois é, a Isabela falou assim, que a coordenadora, né, da escola dela falava assim, sei o quê, de gay, eu não sou, alguma coisa assim, aí depois ela falava Sim, sobre... porque tipo assim, ela deu essa introdução falando sobre ISTs, né? E pra ela, assim, gay, pronto, acabou, morreu. De, sei lá, HIV, hepatite C. Foi abordado Tá. E tu dessa deu forma. outro exemplo também, sem ser esse. Sim, e das drogas também, que pronto, se você usar, vai morrer e pronto, acabou. Pois Entendeu? é, isso. Então, o que acontece? O que isso mostra? Que com certeza é uma pessoa que não tem muito vocabulário, que não tem um conhecimento aprofundado, porque se ela tiver um conhecimento vasto, ela vai tentar convencer e mostrar para a pessoa com estatística, com estudos, ou seja, com uma base teórica, né? Então, toda pessoa que vai ser um palestrante, vamos supor que você nunca fez palestra na vida, você é psicólogo, mas você atende individualmente, você nunca fez palestra, mas você foi colocada para fazer uma palestra sobre drogas. Você vai ter que estudar para você, ou seja, para alguém que vier, né, fazer alguma pergunta, você ter condições de responder, né? São os desafios da profissão, né? Eu já peguei por exemplo, alguma disciplina para ministrar na faculdade que eu não tinha um conhecimento tão aprofundado quanto outros. O que eu fiz? Fui para artigos, fui para livros, fui para pesquisa, fui para tudo, para ficar o quê? Especialista naquele assunto para eu conseguir dar a melhor aula possível. Então, aí, qualquer profissão é assim, poxa, se eu não sou muito boa nisso, eu vou precisar estudar, me aprofundar e conhecer, né, para responder todas as perguntas, o que tem mais de novo, da literatura, de artigo, de estudos, enfim. Então, se a pessoa vai ministrar uma palestra, ela precisa estudar, ela precisa buscar o melhor vocabulários técnicos, né, para mostrar confiança para quem está escutando, né, para a pessoa confiar em ti, para a pessoa ver que você conhece, para a pessoa confiar na sua palavra, no que você está dizendo, porque você tem conhecimento, você tem um estudo, ou seja, por exemplo, que venha uma pessoa, porque no primeiro dia de aula eu falo assim, gente, eu sou professora de educação física, mas eu também sou licenciada. O que significa ser licenciada? Eu trabalho pedagogia, eu trabalho psicologia na minha graduação, eu tenho um conhecimento sobre experiências na escola, eu tenho conhecimento de estudos, enfim, eu vou falando a minha experiência para o quê? Para passar confiança para vocês. Porque se eu falar assim, gente, sou professora de educação física e eu vou ministrar aqui sobre como o psicólogo deve atuar na escola. Vocês vão ficar assim, tá, o que tem a ver? Se vocês não conhecerem, né, que claro, não é obrigada a conhecer, vocês vão falar, nossa, o que essa pessoa está fazendo aí, o que tem a ver? Mas o que eu faço? Eu apresento, eu falo, gente, eu estou nessa disciplina porque eu também estudei psicologia, de uma forma, claro, não como vocês, mas eu tenho conhecimento básico. Eu estudei sobre, agora, como eu sou professora, eu aprofundei o estudo sobre parte pedagógica, didática, estratégias de ensino, metodologias, didática, tudo isso eu vejo na minha formação e fora, né, numa pós-graduação, eu trabalho isso em artigos, livros, enfim. E aí você vai falar, ok, ela é professora de educação física, mas ela está apta para administrar essa disciplina, porque ela tem uma boa experiência e porque ela conhece, porque ela estuda, porque ela fez uma pós, porque ela fez isso na graduação dela, aí vocês vão ter confiança em mim. Tá, vou aprender com essa professora. Mas se vocês verem que não tem nexo nenhum, que vocês vão ver que eu não consigo passar a mensagem, que eu não tenho conhecimento, vocês vão ficar assim na minha aula. Nem confiança. Então, a mesma coisa numa escola, na palestra. Se chegar com uma professora, como a Isabela falou, que ela fala que a droga morre pronto, a droga morre, eu tô vendo um monte de gente no mundo vivo aí usando droga. Não ficar logo assim. E aí? E aí tem que vir num assunto aprofundado. Gente, as drogas, elas têm diversos malefícios. Por exemplo, a maconha, o que ela pode causar na pessoa? Ela pode causar isso, a pequeno prazo, a longo prazo, enfim. Aí tu vai falando. Aí é outra história. Tu vem com estudos, tu vem com estatística, tu vem com informações, e aí tu vai falar, essa professora entende. Não é só experiência, ela tem conhecimento também. Ou seja, a gente tem que passar a segurança para os nossos ouvintes, para quem eu estou me comunicando. Tá? Então, treine sinônimos e vocabulários da área, nada mais é de você estudar. Você estudando sobre o assunto, você vai ter vocabulário, você vai ter palavras técnicas para falar, enfim, vai sair, vai fluir naturalmente, porque você conhece. Simples assim.
tá? Então, por exemplo, bora ver alguma... Na profissão de vocês, tem alguma coisa que vocês prescrevem que sejam muito técnicos? Por exemplo, medicações vocês não podem escrever, né? Eu vou utilizar meu exemplo para vocês compreenderem e vocês verem se na profissão de vocês encaixa algum exemplo. Por exemplo, eu também trabalho com prescrição de treino, ou seja, já oferecendo meu serviço, eu sou personal trainer aqui para vocês, trabalho com consultoria de treinos, e quando eu prescrevo um treino e mando para o aluno, como ele não é da área, né, ele só está fazendo os exercícios, certas palavras ele não vai compreender. Então, no meu planejamento de treino, eu coloco bem destrinchado o que é cada coisa, para quando ele olhar de cara, ele entender o que está ali. Quantas séries, quantas repetições, quanto tempo de descanso, quais são os exercícios, como é que executa o exercício. Eu deixo tudo bem claro, através de vídeo e imagem, para ele compreender, porque como ele não é da área, ele não é obrigado a entender, né? Apesar de ele ter muitas coisas técnicas, né? Ali tem muitas coisas técnicas, então eu preciso esclarecer para ele. Então, toda vez quando eu mando já destrinchado e ainda falo assim, se você tiver alguma dúvida, me pergunte que eu lhe explico. E aí, quando eu explico, eu tento explicar de uma forma, às vezes, sem técnica nenhuma, de uma forma bem assim, como eu posso falar, chula mesmo, direta, porque a intenção é de compreender, não é mostrar que eu sei muito, que eu sou pós-graduada, que eu sou isso ou aquilo. Não, a intenção é fazer com que ele compreenda aquilo, né? E realize a execução correta daquele exercício. Ou seja, existem palavras técnicas que é importante você falar para a pessoa perceber que você tem conhecimento, mas você precisa utilizar as palavras técnicas até o ponto que a pessoa compreenda o que você quer falar. Não adianta você falar um monte de palavra técnica e a pessoa não compreender. Então, a mesma coisa vale para palestra nas escolas. Se você vai falar sobre as drogas, fale de uma forma técnica, alguns pontos que são necessários para você mostrar que você conhece, mas fale de uma forma clara, objetiva, sucinta, para que eles entendam. A intenção é que eles compreendam a mensagem. Entenderam? Vocês agora, depois desse meu exemplo, conseguem visualizar isso na profissão de vocês, na psicologia, algo assim, que é muito técnico, se alguém ver de fora não vai entender? A Luísa colocou no chat. Oi? A Luísa colocou no chat. Luísa colocou no chat algumas questões sobre abordagem. Eu consigo identificar alguns vocabulários também, principalmente que a gente utiliza na aula do professor Francisco. Tipo assim, se o professor conseguir explicar, e tal, como nós somos alunos ainda, né? Então, de certa forma, a gente não tem tanto conhecimento desse vocabulário. Se ele consegue explicar, fica numa boa, tipo, a gente consegue entender. Mas, por exemplo, vamos supor, estou estudando com a Fernanda, aí a gente utiliza uma palavra técnica, sei lá, e de repente, tipo, tem alguém no quarto dela, ou tem alguém no meu quarto, ou sei lá, alguém passa assim e fica se perguntando, tipo, que raios que elas falaram, tipo, o que significa aquilo, o que elas quiseram falar com aquilo. Porque, na real, tipo assim, a gente fica de uma certa forma, e aqui vai entrar uma das grandes palavras, a gente fica de certa forma condicionado a falar aquelas palavras que elas entram no vocabulário. E elas vão, e a gente entende, mas quem tá de fora não entende nada. Com Pode certeza. não entender nada. Exatamente. Então, você precisa saber qual é o público que você está se comunicando para saber como você vai falar, né? Uma forma mais técnica, por exemplo, se você falar de um profissional para profissional. Se vocês forem fazer uma palestra, por exemplo, só para psicólogos, pode falar a questão técnica e vão compreender tranquilamente. Agora, se vocês falarem para um aluno de uma escola, não vão compreender. Foi igual, por exemplo, uma vez, a professora Eline, conversando com uma outra professora, que ela também, as duas são de psicologia, né? Falando de... Nossa, deixa eu me lembrar. Olha, é tão técnico, que para mim é técnico, para vocês deve ser mais básico possível, mas para mim eu fiquei, nossa, que isso, né? Era tipo assim, abordagem comportamentalista, tipo assim, cada psicólogo, ele escolhe uma abordagem para seguir, se vai analisar o comportamento da pessoa, aí tinha outros, só que eu não lembro o nome. Eu acho que são 4, na verdade, básicos, que é o comportamental, a psicanálise, a Gestalt, e tem mais um agora que eu não me lembro de cabeça. Eu não sei se são 3 ou 4 básicos, mas tipo assim,
uns dois, assim, que a gente geralmente vê que as pessoas utilizam e que é a área que elas mais vão, inclusive, da psicologia, é a psicanálise e a comportamental. Isso, exatamente. Aí quando ela me falou, pelas palavras dá para entender, né? Mas com certeza, se eu for tentar explicar aqui, eu não vou conseguir explicar, porque é uma questão muito técnica, muito mesmo da psicologia. E vocês, se eu perguntar para vocês, vocês não vão saber responder, vocês vão me explicar o que é, né? Então, tem palavras técnicas que é muito mesmo da profissão, né? Então, por isso que a gente precisa ter muito Professora, cuidado com quem a gente está se comunicando. Da mesma forma, se eu vier falar aqui para vocês, gente, vocês vão fazer, por exemplo, da minha profissão, tá? Saindo agora da aula aqui. Vocês vão fazer 3 séries de 10 repetições, descansando 5 segundos com cadência de 4030. Vocês vão falar assim, quê? Eu Isso é quê? confesso que até as 3 séries de 10 eu estava acompanhando legal, porque como eu faço pilates, então eu tenho acompanhamento de uma fisioterapeuta, eu sei mais ou menos o que ela está falando, eu já consigo relacionar. Mas depois eu perdi o fio da meada. Pois é, E quando a fala Ana Júlia estava querendo falar. 030. Pra gente é a coisa mais simples do mundo. E se eu explicar para vocês o que é, vocês vão falar, isso, tá ok. É simples. Mas eu vou falar, cadência, vocês vão falar, que isso, gente? Cadência é a velocidade de execução. 4030, 40 é 4. É quantos segundos você desce, vamos supor, no agachamento. 1, 2, 3, 4, e sobe 3 segundos. 1, 2, 3. Mais rápido. O 0 é o intervalo que você chega na origem e no final da execução, do movimento do exercício. Ou seja, rapidamente você já sabe o que é. Mas quando eu falei a primeira palavra, você vai falar, que isso? A mesma coisa para os alunos na escola. Você tem que ser técnico? Tem, mas até o ponto que eles consigam compreender o que você está falando. Diferente de que se você comunicar de psicólogo para psicólogo, que vai compreender tudo que você está querendo dizer. Né? Então, por isso que é muito importante, a palestra sempre parte de qual público eu vou me comunicar. Quem é o público que vai me escutar? Para minha mensagem ser clara e objetiva e ser compreensível. Né? Para ela ser compreendida, na verdade, desculpa. Para ela ser compreendida pelo meu ouvinte. Sim. Professora, eu acho que a Ana Júlia estava querendo falar até um tempinho atrás. Pode falar, Ana Júlia. oi, professora, obrigada. Desculpa, Lu. que eu não vi que você estava falando. Não, tranquilo, que eu estou na mesma situação com a senhora, que geralmente eu estou trancada sozinha assistindo a aula, mas aí, como meus filhos também estão em plataformas agora, e toda hora eles ficam entrando aqui, aí caiu conexão, não sei o que, aí acabo perdendo o raciocínio. Mas o que eu queria contribuir é na questão assim, eu sou assistente social e eu sou bacharel em Direito, trabalho na área da família, e a gente tem essa missão de, às vezes, não só em palestras também, mas em atendimento mesmo, a ter que explicar os termos técnicos de uma maneira bem mais fácil, né? Assim, de uma maneira bem popular, para que a pessoa consiga entender. E isso quando a gente está fazendo mediação de conflitos, mediação fazendo com que pensão alimentícia, esse tipo desses casos assim, é muito complicado a gente tem que falar o termo técnico, a pessoa não vai entender nunca, e a gente tem que falar da maneira mais simples possível, para ela entender por que ela precisa pagar, para quem ela está pagando, e ainda mais, né? Muitas vezes a gente precisa aumentar um pouco esse teto de valores que eles precisam pagar, porque não é o suficiente para ajudar o filho, né? E aí a gente entra assim numa seara de, às vezes a gente precisa falar até gíria para que seja compreendido, porque uma situação assim bem mesmo de pessoas bem pobres mesmo assim, de conhecimento, de estudo, e a gente precisa falar na linguagem mais simples. Na linguagem deles, para eles compreenderem, né? Isso. Assim como se dá também as palestras que a gente faz em comunidade, né? Então, as palestras que a gente faz, dependendo da comunidade que a gente vai, a gente percebe como a gente precisa falar, né? E, às vezes,
uma palestra, eu acabo transformando numa roda de conversa ou numa dinâmica, porque às vezes fica mais fácil de se compreender do que se a gente só ir lá e falar. Então, tudo isso é um processo mesmo, é de saber onde está, com quem vai falar. Agora, é incrível a maturidade que isso vai dando para a gente quando a gente tem que trabalhar os 3 níveis, né? O alto, o médio e o baixo, porque é um desafio tão grande falar de um assunto de 3 maneiras diferentes e é muito engrandecedor. É muito engrandecedor mesmo. Ponto, né? E mesmo assim você tem que abordar de forma diferente. É. Totalmente diferente, exatamente. Muito obrigada pela sua contribuição, foi muito importante. E, ou seja, a gente vê isso em qualquer profissão, né? Como a gente trabalha com vários públicos, você vai ter que se comunicar diferente. Por exemplo, a forma que eu atendo na minha profissão, um idoso, não é a forma que eu vou atender uma pessoa que quer só estética. A forma que eu vou motivar um aluno idoso, por exemplo, bora, eu quero que você tenha qualidade de vida, saúde, eu quero que você ganhe força para você conseguir levantar da sua cama, você conseguir sentar numa cadeira. Não é a mesma coisa, eu vou falar isso para uma pessoa que quer estética, bora perder essa barriga, bora tanquinho, bora barriga, graça e massa fera. É outro vocabulário, entendeu? Então é outra história. Uma outra questão também, já indo um pouquinho mais para a sua área, saindo um pouco da área da psicologia, onde eu faço pilates, né, a fisioterapeuta que geralmente me acompanha e tal, ela tem alguns assistentes também, ela teve alguns assistentes ao longo desses tempos, porque ela sozinha não dá conta, a demanda acaba sendo muito grande. Sim. E aí, uma vez que eu me lembro, uma colega minha, a gente sempre acaba se enturmando, né, com as pessoas, então ela já era um pouco mais velha, ela já era uma senhora. Eu costumo fazer exercícios um pouco mais funcionais, mas também eu não sei certo a terminologia, mas enfim, eu tô ali nos 2 aspectos porque eu também tenho problema de coluna, então não dá para pensar só no estético. Certo. E aí uma vez, essa minha colega, essa minha amiga, foi passando um exercício para ela por um desses assistentes, e aí ela soltou uma frase que ficou conhecida assim no estúdio, que foi tipo, tu tá achando que eu sou Luana, para passar exercício desse tipo? Porque geralmente como eu pego um pouco mais pesado, né? Sim. Sim. Eu não tô mais escutando. Eu tô aqui. Ah, tá. Sim. E aí fica tipo essa questão de já levando um pouco mais para a prática. O que pode servir para você pode não servir para mim. São 2 universos diferentes, são 2 vivências diferentes. Exato. Eu não tô no mesmo aspecto acadêmico, por exemplo, que você. Então, muitas vezes eu não vou entender o que é que você está falando. Ou eu não vou entender aquilo na prática, eu não vou conseguir fazer aquilo na prática. Uhum, exatamente. Perfeito. E como a colega que falou anteriormente, que eu não vi o nome, a gente acaba, como a gente acaba vivenciando todos esses públicos, na verdade, nós acabamos tendo uma grande experiência, né? Uma grande vivência de saber, vai chegar um momento que vocês vão conseguir trabalhar com facilidade com cada público, porque você sabe como trabalhar com cada um. Você conhece as características de cada um. Por isso que quando nessa disciplina, como é voltado para o ensino médio para adolescentes, eu quis trabalhar uma aula somente sobre as características dos adolescentes. Você precisa conhecer o seu público, né, para poder escolher a melhor estratégia. Você não conhecendo o seu público, você não vai conseguir escolher a melhor estratégia, a estratégia de ensino mais adequada. Então, tudo parte do meu público, né? Tudo, para eu escolher o exemplo, para como falar, para como comunicar, minha oratória, tudo vai partir disso, né? Muito obrigada pela contribuição de vocês, foi excelente. Gente, eu parei aqui. Treine sinônimos e vocabulários da área.
Isso é outro ponto que ela falou, que tem certos termos técnicos que não tem como não falar, né? Que faz parte mesmo, mas as pessoas às vezes não compreendem. E é verdade, quando você for falar com os adolescentes, pode ser que vocês tenham alguns termos técnicos que é impossível não falar, mas tudo tem que o quê? Ser explicado, como ela disse que ela faz. Ela fala a palavra, né, ou o termo, e explica o que significa. Aí sim a pessoa vai compreender. É a mesma coisa. Se tiver alguns assuntos que vocês vão trabalhar com os jovens, que seja muito técnico, mas que não tem como fugir disso, né, não tem como destrinchar, deixar mais claro ainda, você tem que explicar aquele termo técnico, né, de uma forma clara, da forma como você aprendeu, né, porque quando a gente entra na faculdade, a gente entra sem saber, não sabendo nada, né, a gente vai aprendendo, porque a gente vai conhecendo os termos, os conceitos, o que significa, aí depois eu consigo compreender o todo, né, de uma forma mais complexa, mas para você entender de uma forma mais complexa, construir um conhecimento, você partiu do pequeno conceito, né, dos conceitos menores. A mesma coisa para eles. Então, se você não tem como fugir de termos técnicos, explique cada conceito, o conceito de cada termo, de cada palavra técnica. Certo? Gente, eu vou ter que parar aqui, que já são 11 horas. E aí, vamos continuar na próxima aula em ensaiantes. Quem puder anotar num papelzinho que a gente vai continuar no ensaiantes, para na próxima aula já começarmos aí, tá? O nosso assunto sobre como montar uma palestra. Até aqui, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Estão compreendendo legal? Estão gostando? Estão servindo para vocês? Tudo certo. Tá, perfeito, então. Então, gente, até segunda-feira que vem. Fiquem com Deus. Até, professora. Obrigada. Tchau. Bom dia.